Hoje, já quero entrar na minha mensagem aqui. O tema da minha mensagem é Vivendo o Melhor. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus 6, versículo 9. Hebreus 6, versículo 9. Fala assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas da própria salvação. Hebreus 6, 9. Aqui o autor está nos falando sobre um novo nível de maturidade. Ele está exortando o povo aqui a amadurecer na sua fé. Eu tenho lido o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus ele é um livro muito rico, né? Um livro que ele defende a supremacia de Cristo, né? O contexto então aqui, né, desse texto que nós estamos lendo, é que alguns eles estão se afastando da fé nesse momento, né? Outros estão desistindo daquilo que eles criam, né? E outros estão voltando ao seu antigo modo de pensar, porque as circunstâncias da vida têm se tornado muito desafiadoras. Mas aí o autor está falando: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai se cansar, né? E o autor ele começa a defender Cristo, né, como sendo o maior e melhor que todos os outros profetas que já vieram, né? Minha irmã Carol, ela tem falado muito, né? Quando você conversar com ela, você vai ver, ela vai falar sobre o Eneagrama com você. O Eneagrama, o que é? O Eneagrama ele fala sobre os tipos diferentes de personalidades, né? E vai do 1 até 9, ele descreve essas personalidades, né, de maneira diferente. E eu fui pegar para ler um pouquinho sobre essas personalidades diferentes, sobre o Eneagrama. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o número 1, que o número 1 do Eneagrama é chamado perfeccionista. Não sei se nós temos alguns perfeccionistas aqui na casa, né, o número 1, né? E a frase que define esse tipo de pessoa, número 1, é que poderia ser sempre melhor, né? Por perfeccionista sempre poderia ser melhor. E eu pensei como é incrível a gente poder ter um perfeccionista, ou você ser um perfeccionista, se você está tentando construir ou fazer algo especial, né? Mas como ao mesmo tempo deve ser difícil ser um perfeccionista no dia a dia da vida, né? Mas a gente sempre precisa desse tipo de pessoa, né? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um batismo, e aí a gente enche o negócio de água aqui, derrama um monte de água, né? E aí veio um irmão e falou: nossa, eu estou feliz, né, que isso está acontecendo, né? Mas ele falou assim: nossa, mas a conta de água vai vir alta esse mês, né? E eu lembro quando a gente estava reformando esse prédio aqui, a gente reformou, né, para poder entrar, um galpãozão. E aí eu lembro que no dia da inauguração foi um trabalho danado, né? Foi uma correria danada, a gente conseguir preparar tudo para que a gente pudesse estar nesse ambiente aqui de maneira tranquila. E aí eu lembro que no dia da inauguração a gente estava feliz e a gente estava celebrando, né? E aí as pessoas vieram e tal, e aí alguns irmãos falaram: e aí, você gostou? E a maioria: nossa, tá legal, né? Pastor Will está aqui lá da Bolívia, deve ter passado por isso também, acabei de ir lá na inauguração lá da igreja também. E aí, nossa, que legal e tal, mas tem alguns irmãos que falam: nossa, tá legal, mas isso aqui podia estar melhor, né? Isso aqui podia estar melhor, né? Então o perfeccionista, às vezes ele é uma pessoa que incomoda os outros, né? Mas ao mesmo tempo, o perfeccionista é uma pessoa importante, né? Quão seguro será que você fica sabendo que um perfeccionista foi responsável por construir o avião que você vai voar? Não é verdade? Você saber que não foi alguém que foi lá, colocou um parafuso de qualquer jeito, ou colocou um super bonder ali a asa, não, mas foi um perfeccionista, que pensou em todos os detalhes, para que aquele negócio não tivesse nenhum defeito enquanto você está lá dentro, né? Então, o perfeccionista, ele é muitas vezes incômodo, mas ele também é muito importante para nós também, né? E o perfeccionismo, ele muitas vezes leva ao progresso, mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que as melhores coisas que a gente tem na vida não são as coisas pelas quais a gente orou e pediu, mas as melhores coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes são os processos que nós estamos passando. O desafio do autor aqui de Hebreus é que ele está escrevendo para um grupo de pessoas
né, que está passando por um momento de crise, um momento difícil, né? Eles estão para serem perseguidos por Nero, né? Eles estão para serem mortos lá em Roma, né? Então eles estão para passar por perseguição, e o autor está escrevendo então, né, porque eles aceitaram Jesus como Messias, e isso fez com que todos os parentes, relativos, amigos daquelas pessoas, vamos entender um pouco como era a época, né? Senão você não consegue entender o que o autor está falando aqui. Então, todo esse povo que está sendo escrito essa carta aqui, é um povo que está em crise. Por quê? Porque está sendo falado para eles assim: nossa, vocês são doidos de acreditar em Jesus, vocês sabem que até hoje tem gente que acredita na Bíblia, mas não acredita em Jesus. Então, esse povo estava sendo questionado pela sua própria família, né? Vocês acreditam em Jesus, aquele homem que foi crucificado na cruz como um bandido? É isso que esse povo está sendo questionado também naquele momento, e para esse grupo que esse autor está escrevendo. Então a tentação que esse povo está tendo nesse momento, em que eles recebem esse texto, é de voltar ao modo antigo, de voltar a fazer como eles faziam antes. Então existe uma tentação, para todos nós em tempos de dificuldade, de voltar atrás. Existe uma tentação da gente voltar ao modo antigo, mas o autor aqui fala, não volta para o modo antigo, mas eles falam, não voltem atrás. Por quê? Jesus é melhor. E essa palavra melhor, ela aparece 13 vezes no livro de Hebreus. Ela vai aparecer por 13 vezes. Por quê? Porque o autor está aqui, ao longo de todo o texto, tentando defender que Jesus é melhor, que a nova aliança é melhor que a antiga aliança, que Jesus é melhor que os profetas que já haviam passado. Ele está tentando defender, e o grego, né, para isso é kreiton, mais útil a tradução original, mais vantajoso, mais excelente, mais aproveitável. Ele fala, a nova aliança é melhor que a aliança antiga, sabe? Hoje você não precisa mais fazer sacrifícios de animais para te purificar, porque Jesus foi o sacrifício maior, né? E ele fala, existe uma esperança melhor. Não é o tipo de esperança que funciona só quando as coisas estão funcionando do seu jeito, não é um tipo de esperança que ela funciona só no raso, mas é um tipo de esperança kreiton, que funciona como uma âncora para a sua alma. Hebreus fala, é uma esperança melhor, porque uma âncora ela só funciona quando ela atinge o fundo do poço. É um tipo de esperança que é muito melhor do que a esperança que só está no raso. É a esperança kreiton, é a esperança que te alcança no fundo. Se você está no fundo do poço com as suas emoções, se você está no fundo do poço com as suas finanças, se você está no fundo do poço com a sua saúde, se você sente que o pior está acontecendo com você, eu quero que você saiba que hoje tem uma esperança kreiton para você, hoje tem uma esperança melhor acessível para você, e é isso que o autor está falando para nós, porque Jesus, Ele é melhor, Jesus é melhor, existe uma esperança para o seu futuro, uma esperança de que o melhor não ficou para trás, o melhor não é hoje, mas que o melhor ainda está por vir. E esses cristãos, eles perderam tanto, e eles estão agora questionando, se Jesus realmente é melhor, por que a minha vida está tão difícil? Se Jesus realmente é melhor, por que as minhas circunstâncias estão tão difíceis? E eu fiquei pensando, o que é melhor? Porque melhor muitas vezes é subjetivo, não é verdade? Mas muitas vezes, melhor é muito claro. Por exemplo, quem é melhor? Pelé ou Maradona? Pelé, é claro, né? Não temos dúvida disso. Tem coisas que são muito claras. O que é melhor? Um hambúrguer ou uma salada? Um hambúrguer, né? Lógico que o hambúrguer é melhor que a salada, né, gente? Né? Não para a saúde, né? O que é melhor, gente? O Corinthians ou São Paulo? É lógico que é o Corinthians. Tem coisas que são muito claras, gente, não tem discussão, entendeu? Né? Então, quando a gente fala sobre melhor, tem coisas que são claras, mas tem muitas coisas, quando a gente fala sobre melhor, e se a gente for parar para pensar, as coisas que realmente importam na vida, elas são muito subjetivas, é uma perspectiva, sabe? Por que você pensa que as pessoas têm a vida melhor que a sua? Porque você só consegue ver a parte que elas te mostram, você não consegue ver, talvez,
a pessoa tem uma casa melhor que a sua, porque isso realmente pode ser, é algo que se vê. Mas você não sabe o que acontece lá dentro daquela casa. Você não sabe o que está acontecendo lá. Se você viver o suficiente, talvez você vai perceber que muitas pessoas da qual você invejava a vida, por dentro elas estão se sentindo miseráveis também. E o autor de Hebreus, ele volta lá atrás para conseguir ajudar o povo a avançar. Então o autor, ele precisa retroceder para avançar. E eu achei isso muito interessante. Talvez você está aqui hoje e fale assim: poxa, eu achei que eu estaria melhor hoje na minha vida. E você está. Talvez teve um período na sua vida, só você está aqui na igreja hoje, num domingo de manhã. Teve uma época que você nem para a igreja você ia, e você está aqui hoje, você está melhor, eu estou melhor. Sabe, se você pudesse olhar a minha árvore genealógica, se você pudesse olhar para a sua árvore genealógica, talvez você veria que estava melhor. Esses dias eu estava conversando com a minha sogra, que está lá em casa com a gente, nos ajudando. E eu estava falando um pouco, estava lembrando um pouco da minha árvore genealógica. Sabe, eu tive um vô que era alcoólatra, que morreu com câncer de pulmão porque fumava. Eu tive outro avô, sabe, por parte de pai e parte de mãe, eu tive outro avô que ele se suicidou. Então quando eu olho para a minha árvore genealógica, eu vejo o sacrifício que meu pai e minha mãe fizeram para quebrar muitas coisas na nossa história, e eu estou melhor. Se você olhar para a sua história, para a história da sua família, você vai ver, você está melhor hoje. Você está melhor hoje do que você já esteve ontem, e você vai estar melhor amanhã do que você está hoje. Essa é a esperança Creighton que Deus está falando para nós aqui, sabe, eu estou melhor hoje. Se vocês pudessem ver, ou se a gente pudesse ver o pensamento que nós tivemos, que eu tive, ou que eu não tomei atitude em relação a eles, ou se você pudesse ver a tentação que eu resisti, eu estou melhor hoje do que eu já estive. É subjetivo, é relativo, é melhor em relação ao quê? Toda vez que eu venho pregar aqui, eu penso assim: poxa, poderia ter sido melhor. Mas é lógico que poderia ter sido melhor. Eu estou aqui falando sobre um Deus que sabe de todas as coisas, e existe um buraco muito grande entre aquilo que Deus sabe e aquilo que eu estou falando para vocês. Sempre poderia ser melhor. E o povo aqui então está tentando voltar. Está tentando voltar a seu modo de pensar antigo. É relativo. Sabe, o autor fala, já está numa fase aqui, que vocês deveriam ser professores e mestres, se vocês ainda estão discutindo o básico. Eles não estão tentando voltar para o mundo, gente. Eles estão tentando voltar para uma mentalidade religiosa antiga. Porque esse povo aqui não era um povo do mundo, era um povo que já conhecia o cristianismo. Então é um povo que está tentando voltar para um sistema religioso antigo. O autor chama isso, eles falam, vocês caíram da graça, vocês vão cair da graça se vocês fizerem isso. E aí eu me lembrei, quando eu estava aprendendo a jogar tênis, estou com o meu freguês aqui, o pastor Elvio, né? Estava lembrando quando estava aprendendo a jogar tênis, fui fazer minha primeira aula. E aí eu lembro que eu já gostava de bater na bola com tênis, né? E aí o professor perguntou: você sabe jogar? Aí eu falei assim: acho que eu sei. Aí eu peguei a raquete, ele tacava a bolinha, eu batia, ela lentamente passava para o outro lado, mas passava. Então, com o meu nível, naquela época técnico de tênis, eu conseguia jogar com uma pessoa que não sabia jogar também. Esse era meu nível de tênis. E aí ele viu eu bater na bolinha. Primeira coisa que ele falou para mim: você tem que mudar o seu grip. O grip é a forma como você pega na raquete. Ele falou: você está pegando errado na raquete. E aí ele me mostrou como é que era. Eu peguei no grip, e aí ele tacou a primeira bola. Aí eu falei: agora que ele me ensinou a pegar direito, eu vou conseguir bater mais forte na bolinha. Aí eu bati. Sabe o que aconteceu com a primeira bola? Bateu no teto da quadra. Antes, quando eu fazia com o meu grip, ela pelo menos passava para o outro lado e dava jogo. Aí ele mandou a segunda bola. Falei: a segunda bola eu vou acertar, porque agora eu estou pegando na raquete direito. Sabe o que aconteceu? A bolinha foi na rede. E a terceira, a quarta, e a bolinha não passava. Aí chegou no final da aula, a minha sensação é que eu estava pior do que quando eu comecei a aula. Eu falei: eu estou pagando para isso aqui. Eu estou pior agora do que quando eu comecei. Mas aí me veio uma coisa na cabeça:
muitas vezes, para melhorar, a gente precisa retroceder. Quando você está num limite na sua vida, às vezes Deus vai fazer com que a gente retroceda para que a gente possa melhorar. Eu sempre falo aqui, aqui na igreja fala sobre formar líderes, ter novos líderes. E uma coisa que eu falo muito para o pessoal aqui da igreja, é muito importante você formar novos líderes. Só que ao mesmo tempo é muito desafiador. Porque toda vez que você vai formar um novo líder, você vai passar por uma dificuldade muito grande, porque você vai retroceder aquilo que está acontecendo. Porque hoje talvez você está executando algo, você está fazendo algo, e quando você passar para outra pessoa fazer, provavelmente vai ficar pior, provavelmente aquela pessoa vai errar. Então existe um retrocesso, mas que hoje você talvez está fazendo muita coisa. Se você não aprender a retroceder, você não vai conseguir avançar. Então a gente muitas vezes não entende que a gente está estagnado em uma estação da vida, e se a gente não der um passo para trás, retroceder, a gente não vai conseguir avançar para o futuro depois, avançar para o propósito que Deus tem para nós. Então muitas vezes, você retroceder não quer dizer um sinal de que as coisas estão dando errado. Retroceder não é um sinal que as coisas estão ruins. Retroceder muitas vezes vai ser um sinal de que você precisa avançar para frente. Talvez, Deus está te ensinando uma nova maneira de pegar na raquete. Deus está te ensinando um novo grip. E eu vou falar para vocês, toda vez que a gente aprende algo novo de Deus, é difícil. Talvez hoje Deus está te ensinando a perdoar, e é difícil perdoar. Talvez Deus hoje está te ensinando a confiar e entregar, mas como é difícil a gente confiar e entregar. Talvez Deus está te ensinando hoje a amar o próximo mais do que a si mesmo. Talvez como é difícil a gente amar o próximo. Porque quando Deus ele ensina para a gente uma nova pegada, por um tempo nas nossas vidas, as coisas parecem estar mais difíceis. E aí sabe qual que é a nossa reação? A gente quer voltar para o antigo. Então, existe uma diferença entre você retroceder para avançar, e você voltar para o antigo. Toda vez que nós vamos avançar em direção a algo novo, seja na nossa vida, no nosso ministério, em qualquer coisa, não vai ser fácil quando Deus ensina algo novo para a gente. E aí nós temos duas opções muitas vezes: retroceder um pouco para avançar, ou voltar ao modo antigo de fazer. E a maioria de nós, hoje eu estava vendo um livro de um cara falando que o Deus da nossa geração, sabe qual que é? É o conforto. Ele falou que hoje todo mundo procura estar em situações confortáveis, que se sintam bem. E aí por isso que muitas vezes a gente não avança, porque a gente não entende que muitas vezes para avançar, a gente vai precisar retroceder. Deus tem algo melhor para nós ali na frente, mas a gente tem que aprender a ficar confortável, entender que muitas vezes perder é o caminho para ganhar. A gente precisa ficar confortável de entender que muitas vezes os momentos mais dolorosos são os momentos que geram mais propósito na nossa vida. E a gente precisa ficar confortável de parar de comparar a nossa vida com coisas que não foram feitas para serem o padrão de comparação que a gente tem. Talvez você venha na igreja aqui, e aí você fica intimidado, você fala assim: o que é melhor? Talvez tem muito cristão aqui que é melhor que eu, mas eu estou falando para vocês, o melhor é subjetivo, o melhor é relativo. Relativo ao quê? Aí eu me lembrei, há uns meses atrás, eu e a minha esposa, a gente foi fazer o enxoval, comprar o carrinho do bebê. E aí eu cheguei na loja para comprar o carrinho do bebê, e eu perguntei para a moça assim: moça, qual que é o melhor carrinho que vocês têm aqui? Qual que é o melhor? Porque eu quero ver o melhor primeiro. Ela falou assim: eu não consigo te falar qual que é o melhor. Eu falei: não, mas poxa, você trabalha com isso, qual que é o melhor? Ela falou assim: é muito difícil eu te falar o que é o melhor. Por quê? Porque o melhor, ela falou, não é relativo à qualidade, o melhor é relativo à sua necessidade. Então o melhor, ele não é relativo ao que a gente entende que é o melhor, mas o melhor, ele vai estar relacionado ao propósito. Aquilo que é melhor para mim, talvez não seja o melhor para você. Aquilo que é melhor para você, talvez não seja melhor para mim. O melhor sempre vai estar ligado ao propósito. Talvez você pense assim: poxa, tem muita gente que é mais inteligente que eu, tem muita gente que é mais alta que eu, isso é melhor. Mas talvez para Deus não. Talvez Deus precisa pegar gente que é ignorante, para que Ele possa através de nós revelar a sabedoria que Ele tem. Talvez Deus Ele precisasse pegar alguém que é humilde o suficiente, para dizer: não sou eu, mas é Cristo em mim. O melhor é relativo.
E o fato de ele ser melhor, de Jesus ser melhor, talvez muitas vezes pode deixar a sua vida pior. Por isso que a gente precisa de uma definição melhor de melhor. Talvez melhor não sempre foi maior ou mais alto, mas talvez melhor é mais profundo. Talvez melhor não é um sentimento, mas talvez melhor possa ser um fundamento. Talvez melhor não é o que Deus pode fazer por você, mas talvez melhor é o que Deus pode fazer através de você. Eles não conseguiram reconhecer Jesus na forma de um bebê. Sabe por quê? Porque eles esperavam algo melhor. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, também não conseguiram reconhecer Ele, porque se Ele fosse o Filho de Deus, algo melhor ia acontecer. Será que muitas vezes o melhor está acontecendo na nossa vida? Será que muitas vezes nós estamos de frente com o melhor, e a gente não consegue reconhecer, porque é o nosso padrão de melhor que está errado? Será que a gente tem colocado um padrão de melhor que está errado, e a gente não consegue receber aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida e para a nossa família? Existe uma diferença, como eu falei aqui, entre você retroceder para avançar, ou simplesmente voltar ao antigo. O autor de Hebreus aqui, ele retrocede, ele volta para Moisés, ele volta para Arão, ele volta para Abraão, para tentar ajudar o povo a melhorar. Vou pular. Voltou, gente. Melhor é com microfone ou sem microfone? E é muito interessante, né, então, que o autor, ele vem ao longo de todo o livro de Hebreus, tentando mostrar que Jesus é melhor. Jesus é melhor do que os antigos profetas. Jesus é melhor, Jesus é a nova aliança é melhor que a antiga, né? E o autor, ele nem se dá ponto de introduzir no livro, ele já começa direto no assunto, tamanha a gana que esse autor tem de falar sobre isso. E ele fala em Hebreus 1 assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, ele já está retrocedendo, né, para conseguir fazer o povo avançar, né? Ele continua no versículo 2: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ele já começa aqui, a primeira vez que a palavra Creiton aparece aqui, das 13 vezes que vai aparecer no livro de Hebreus. Ele está falando que é melhor. Talvez você está aqui, mas como que você pode saber o que é melhor para mim? Você não me conhece, você não sabe pelo que eu estou passando, você não sabe pelo que eu passei. E o autor está falando aqui, Jesus, ele é melhor que os profetas. O modo novo é melhor do que o modo antigo. E o que me chama a atenção nesse verso aqui que a gente acabou de ler, não é que fala que Jesus é melhor que os anjos. Jesus, ele vai ser sempre melhor, porque não tem como a criação ser melhor do que o Criador. Mas o que me chamou a atenção aqui, foi nesse versículo 4, que fala assim: tornando-se tão superior. Jesus, ele é maior que os anjos. Jesus é maior que popularidade. Jesus é maior que dinheiro. Jesus é melhor que qualquer coisa. Então você fala assim: poxa, me dá dinheiro que é melhor, me dá isso que é melhor, me dá sucesso que é melhor. Será que você não conhece um rico que seja infeliz? Será que você não conhece uma pessoa bem sucedida que é infeliz? E aqui ele está falando assim, que Jesus se tornou superior. Como assim Jesus se tornou superior? Porque para mim Jesus já era perfeito. Como que Jesus se tornou melhor? Eu sei do meu estudo na palavra de Deus, que Jesus se tornou melhor não foi porque ele melhorou o seu caráter. Eu sei também pelo meu estudo, que eu já estudei da palavra de Deus, que Jesus não melhorou como as pessoas melhoram. Então eu fiquei perguntando assim, como é que Jesus melhorou? Como é que Jesus se aperfeiçoou, como fala no texto? E eu tive que voltar atrás. E ao longo de Hebreus, ele vai descrevendo
o processo de Deus se tornando homem. E eu quero perguntar para vocês, o que é melhor? Homem ou Deus? Deus é melhor que o homem. Isso é algo claro para todo mundo. Porque para nós, o melhor é escalar. Para nós, o melhor é subir de nível. Mas aqui fala que Jesus começou no seu palácio celestial, ele começou na eternidade, ele veio ao tempo, ele começou vestido de majestade e glória, e ele se tornou carne. Ele fala aqui no versículo 3, sabe? Sustentado por todas as suas coisas, por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Olha Hebreus 2, 8, 10 que fala para nós, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que os sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Jesus, Deus segura o universo na palma da sua mão. Isso não é o que ele faz, isso é quem é. Mas ele retrocedeu, para que nós pudéssemos ver que ele era melhor. Jesus retrocedeu para me fazer melhor. Eu lembro quando quero encerrar contando isso daqui, a gente mudou aqui para esse prédio, e a gente passou por muitos desafios financeiros aqui, e o pastor Elton, ele era responsável pelas finanças aqui da igreja, e gente, nossa primeira ideia, né, foi, vamos pensar aqui o que a gente pode fazer para arrecadar dinheiro para conseguir pagar o aluguel desse prédio aqui. A gente assumiu um custo que era talvez 400% maior do que a gente gastava na época, né, para conseguir pagar um prédio desse, uma localização dessa, pagar as contas desse prédio aqui, que eram muito altas, e a gente sentiu uma direção de Deus, né, a gente juntou os pastores aqui, oramos, né, e a gente sentiu, poxa, é para a gente vir para cá. E aí veio aquele frio na barriga, né? Veio aquele medo, falou, será que a gente vai conseguir pagar essas coisas? E aí o que a gente fez? Começamos a ir na força do nosso braço, e começamos vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tal, e começamos a fazer, e tal, e levantar dinheiro, e conversar com pessoas, e Deus começou a trazer pessoas para nos abençoar, e beleza, chegou no primeiro mês, ufa, pagamos a conta. E aí agora veio a preocupação, e agora esse segundo mês, como é que a gente vai pagar as contas desse prédio aqui? Aí, eu lembro que um dia eu cheguei aqui na igreja, pastor Elton estava chorando, aqui, eu falei, ixi, deu ruim, e eu fui conversar com ele, e ele não conseguia nem falar direito, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, hoje é dia de pagar aluguel. Ele falou, eu entrei na conta aqui hoje de manhã, para pagar o aluguel, e a conta estava zerada, não tinha nada de dinheiro na conta. E aí ele falou, que ele via o esforço de todos os pastores, e que ele não queria incomodar ninguém, e ele também não queria me incomodar, porque ele sabia que eu ia correr atrás, ia pensar alguma coisa, para a gente tentar dar um jeito. Aí sabe o que ele fez? Ele retrocedeu, ele falou assim, ajoelhou, e orou. E aí, ele falou assim, eu lembro que ele falou para mim da oração que ele fez naquele dia, ele falou, Deus, não tem dinheiro para a gente pagar o aluguel, essa igreja aqui é tua, então, que o Senhor mostre a tua vontade através dessa situação hoje. Gente, o aluguel disso aqui é caro, e a gente não tinha dinheiro nenhum na conta. E aí, ele falou assim, eu vou abrir a conta às 17 horas, que é o limite. E aí o pastor Elton falou, que abriu a conta às 17 horas, e alguém tinha depositado o valor do aluguel do prédio lá. Sabe por quê? A gente muitas vezes tem que retroceder para melhorar, entender que é melhor entregar do que a gente fazer do nosso jeito. A gente muitas vezes tem que retroceder, entender que muitas vezes é melhor perdoar do que buscar aquilo que é justo, mais certo. A gente muitas vezes tem que retroceder e entender que
é melhor entregar do que fazer com a nossa própria força. Então hoje, talvez, o que é melhor? É relativo. Mas o melhor eu garanto para você, é retroceder e colocar os sonhos, colocar os planos, colocar o futuro nas mãos de Deus. E Ele vai fazer o melhor através daquilo que é entregue para Ele. Então, meus irmãos, melhor está por vir? Sim, se você entender que é melhor retroceder. Sabe o que vai te fazer melhor que os outros? Sabe o que vai nos fazer melhor que os outros? É a gente entender que no final, sozinho, a gente não consegue. Existe uma dependência que nós temos de Deus, e uma dependência que nós temos um dos outros também. É assim que a gente vai conseguir experimentar o melhor que Ele tem para nós. Queria que você fechasse